Bem, bem-vindos todos a esse teatro tão importante, de larga escala e presença dos intelectuais que fazem parte da casa, dos que acompanham a casa, ao longe e ao perto, como se dizia no século XVII, né, que nos acompanham, prestigiam no mundo intelectual, artístico, que é o que a casa tem para oferecer no mundo de diálogo, de plenitude. O coordenador hoje da mesa, a coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, e, sobretudo, é sempre Alberto Venâncio, o grande responsável de pensar a casa, refletir as suas tradições e apresentá-las de forma generosa e documentada, sobretudo documentada também na sua generosidade ao público. Bem, a professora, né? Okay. Bem-vinda, professora. Alberto Venâncio Filho, ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, coordenador da assessoria técnica da Presidência da República no ano de 1961, diretor do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1967. Bem-vinda, professora. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Rio Branco e da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro. Membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, 1985, publicou diversos livros, entre os quais A Intervenção do Estado no Meio Econômico, 1967, o mais próximo dos meus interesses específicos, Das Arcadas ao Bacharelismo, 1977, clássico da história do nosso direito, Notas Republicanas, de 2012. Estudioso da história da Academia Brasileira de Letras, publicou um sem número de artigos e destacamos de modo especial Machado de Assis e a Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco e a Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça e a Academia Brasileira de Letras, Os Juristas e a Academia. Além disso, Alberto publicou diversos artigos em revistas especializadas sobre história do ensino jurídico e história das ideias. É sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Brasileira de Educação e membro da Sociedade Internacional dos Amigos de Montaigne. Muito obrigado, Alberto, com a palavra. Agradeço as referências muito elogiosas. E parece que, de acordo com o palestrante, é o senhor que deve coordenar o Olavo Bilac, né? Mas eu cederia a fala ao coordenador da mesa. Então vamos dar a palavra Ótimo, à professora Maria Helena Casares, que eu não estou sem currículo dela, mas é uma grande especialista, tem um excelente livro sobre Graça Aranha, e tem dedicado várias pesquisas no campo da literatura e da é mestrado de literatura, doutorado de literatura e vários livros sobre esse ambiente, um senhor modernista, biografia de Graça Aranha. Dou a palavra à professora Graça Aranha. Boa tarde para todos. Aliás, para eu não ficar assim como atrasada, eu já estou aqui há muito tempo. É que a gente estava lá na sala tomando um chá e tal, e de repente, vai lá que já está começando. Isso é normal. Enfim, e de todos os títulos, o que eu acho que eu mais gosto é de poeta. Eu gosto de escrever poesia, tenho um livro publicado pela Sete Letras. Gente, como é que é o nome do livro? Bom sinal, sinal de independência e pensa sempre no processo. 1 hora por dia. Pronto. Então, vamos lá. Um homem chega no seu tempo e lugar. Essa dinâmica de interações entre dois campos vibracionais complexos, o indivíduo, o seu tempo, o seu lugar. Aqui a gente fala sobre a perspectiva de quem está observando esse campo de interações, eu. E aí eu vou puxando nesse campo que me toca no nosso presente. Esse homem, José, um Zé Pereira, e me agrada que está aqui, que legal, que alegria, que está aqui também um outro Zé, que é o bisneto desse José Pereira da Graça Aranha. Esse homem José, na passagem dos séculos XIX para o XX,
Ele nasce em 1868, no Maranhão, e morre no Rio de Janeiro em 1931, comecinhos de 1931. Esse homem é um homem muito atento, muito interessado, muito pensaroso, inquieto, um homem em busca. Num contexto, numa ambiência, que essa passagem dos séculos XIX para o XX, de aceleradíssimas transformações, um turbilhão de mudanças, enfim, nem daria aqui para minimamente falar disso, mas é toda a segunda revolução industrial, a expansão imperialista enfim, o levante modernista, é um momento de enormes mudanças, essa passagem. Nós, que observamos aí, nesse momento, essa interação, esse campo, olhamos que é uma passagem de séculos, essa do século XIX para o XX, assim, basicamente muito confiante, muito otimista, seja da parte de quem está na defesa do status quo, seja da parte de quem está criticando o status quo desse final do século XIX, começos do século XX, de todo lado aparece como espírito do tempo a confiança em fórmulas que seriam capazes de trazer o bem-estar individual, coletivo. Então, um momento de, em geral, confiança nas formulações que trariam essa felicidade ansiada, seja nas formulações que vêm do século XIX, do socialismo, seja nas fórmulas do nazismo, do fascismo. Há, em geral, fórmulas que se pretendem, se acreditam capazes de trazer, com o progresso, a felicidade. O nosso presente, de onde observamos esse homem José na sua ambiência, é também uma passagem de séculos, também um turbilhão de mudanças avassalador, né? O famoso tudo que é sólido se desmancha no ar, mas o espírito do tempo é outro. Só posso falar como essa pessoa que está aqui falando vê, mas o que eu vejo é que o espírito do nosso tempo é ao contrário, um espírito de desconfiança, um espírito de insegurança, sensação de perdas irreversíveis em todos os campos em que se pode pensar, no campo ético, moral, material, enfim, material no sentido da insegurança, né? Enfim, então, a sensação de perdas, no sentido intelectual, etiológico, a sensação de que nós estamos num beco sem saída, a sensação de que nós somos barcos à deriva. E daí uma atitude um pouco de estupor, de inadequação, derrocada de todas as fórmulas da passagem de século anterior. Apesar de todos os sorrisos no Face, o desespero, a depressão, o entristecimento vazio nos rondam. Esse homem José, com seu entusiasmo, seu perene otimismo, sua busca e suas escolhas, será que esse homem é agora só uma peça de museu? Muito interessante para a gente reverenciar, mas não para a gente sentir como presença capaz de nos ensinar, nos estimular, nos ajudar. Será que a gente vai olhar ele assim com interesse museológico, no sentido antigo do museu, né? Não, eu penso que não. Então, eu acho que ele não é uma peça de museu. Então, o que eu quero trazer de José como bênção e força para a nossa vida hoje, é para mim o centro do que eu quero trazer aqui. O que esse José Pereira da Graça Aranha, tem de bênção, de força para me dar, para nos dar nesse nosso presente. E aí eu vou escolhendo do que eu sei, do que eu penso que sei dele, isso.
outros vão escolher outras faces de José. Uma primeira face é justamente esse entusiasmo, essa força de vida para buscar novas ideias, novas possibilidades, novos valores, novas ações. José tem uma enorme confiança na sua própria busca, um enorme entusiasmo de estar vivo. Para José, isso perpassa em todos os escritos dele, enfim, aí tem a biografia que eu escrevi dele, isso vai aparecendo o tempo todo. É um entusiasta da vida, é muito bom estar vivo, é muito bom. Viver é uma graça, né? Junto todos esses pontos que eu estou buscando como bênçãos de José para mim, para nós, são muito interligados, naturalmente. Há uma coerência, uma inteireza nessa figura, nessa trajetória, pelo menos como eu estou traçando. Um outro valor muito grande é a sua desacomodação. Embora José transitasse basicamente no que a gente pode chamar a elite da época, intelectual, econômica, social, ele não era um homem de grande poder nessa elite, mas ele transitava nessa elite, pela origem familiar, enfim. Mas ele nunca me parece um subalterno, no sentido de um buscador de favores, um embuçado seguidor dos mais poderosos, alguém assim que está a fim de transitar para se dar bem, digamos, nessa elite. Não. Ele está aí como ele mesmo, tá? Pela condição de nascimento, de existência dele, mas está seguindo a sua própria trajetória, e é uma trajetória de desacomodação, não é uma trajetória de manutenção dos valores estabelecidos dentro dos limites das escolhas dele, né? Então eu vejo ele assim como um livre leitor, um livre pensador movido pela sua busca. E aí a gente pode listar várias provas, digamos, dessa desacomodação, desde o adolescente que lá no Maranhão, na aula do padre Fonseca, o luminar, sacerdote lá católico, nega a Deus. O padre Fonseca tem um treco, corre para o pai dele, olha, cuidado com esse menino, que vai ser dele. E o padre Fonseca tem razão, que vai ser desse menino, mas esse menino foi e seguiu nesse entusiasmo de busca. Aos 14 anos, ele vai para o Recife, 14 anos, ele sai de São Luís do Maranhão, vai estudar Direito no Recife, que era a única faculdade que tinha de Direito. Se empolga, se entusiasma, ele é um homem dos entusiasmos, ele não é um homem assim de mais ou menos, é um homem dos entusiasmos, se entusiasma por Tobias Barreto, assim, faz tudo para estar na frente de Tobias Barreto. Tobias Barreto acha estranho aquele menino. Você já é aluno calouro? Aqui sim, ele consegue chegar a falar com Tobias Barreto. E logo ele já é abolicionista, já é republicano, monista, haeceliano, de Haeckel. A gente vai depois falar melhor disso, mas era uma perspectiva científica e filosófica muito própria. E mais tarde ele vai ser anarquista à la Tolstói, espírito novista, anarquista aí nos anos de 1900, 1910, espírito novista nesses anos de 1910, sobretudo, modernista nos anos de 1920, e ainda, em 1930, ele saúda o golpe de Vargas com um canto do revolucionário. No campo da vida social, né, essas desacomodações, a gente vê vários itens também, várias dessas demonstrações da sua inadequação e não aceitação de é assim mesmo. Não é assim mesmo. Vamos tentar outra coisa, vamos buscar outra coisa. Foi afastado do cargo de juiz em Campos pela ditadura do Deodoro, se demitiu do cargo de procurador seccional do Rio de Janeiro contra a prepotência de Prudente de Moraes, recusou cargos políticos, ele assim deputado, um senador, nada, para sobreviver, porque ele, né, não tem assim uma renda própria grande de família, apesar de titulação e tal. Ele vai para a diplomacia com
Joaquim Nabuco, na questão do Brasil com a Inglaterra, uma questão bastante até sua nobreza em relação às demandas brasileiras, né? Ajudou decisivamente na organização da Semana de Arte Moderna. Essa é uma polêmica. Ajudou mais ou menos, ajudou muito. Como a semana foi feita, ele ajudou decisivamente, que haveria, de todo modo, algum outro evento modernista, assim, deflagrador no Brasil, tudo bem, mas aquela Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo, ele foi decisivo, com os contatos dele com os Prado, com os Penteado, e fez a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna. Se desligou em 1924, pública e até escandalosamente, da Academia Brasileira de Letras. Ele não mandou uma cartinha assim discreta, não. Ele pediu uma conferência e desancou assim, do ponto de vista dele, naturalmente, como ele achava que, né, a academia estava frágil, fraca em relação às renovações, à busca por renovação que movia ele próprio. Na década de 20, se separa da esposa, escândalo bastante razoável, bastante, né, no campo da moral, aí, dos bons costumes. Ele tinha uma paixão muito grande por Nazaré Prado desde os anos de 1910. Foi mantendo as aparências assim, né, era muito difícil ali naquele... Bom, sem julgamento. De todo modo, na década de 20, ele se separa, enfim, da esposa, já aqui no Rio de Janeiro, e vai morar com Nazaré Prado, um grande amor da sua vida, vai morar com a sua amada. Em 1922, ele foi preso, acusado de ligações com o movimento tenentista, ficou 1 mês preso ali onde é agora aquele quartel ali da Frei Caneca. Então, o homem não ficava quieto. Para além desse entusiasmo e dessa desacomodação, eu levantaria também alguns ideais e valores que perpassam... vai me dando, assim, por favor, uma ideia assim, do tempo, porque assim, 20 minutos certinho. Ninguém está contando, ai que bom. Não, vamos tentar contar. Eu é que estou lembrando disso. Que eu me canto com o professor Bechara. Professor, você dá um microfone e não cala mais. Então, alguns ideais e valores que perpassam a trajetória desse José me parecem muito atuais, muito necessários hoje. O nosso mundo carece desses valores, dessas atitudes, para se renovar e evoluir, do meu ponto de vista. Então, eu vou levantando alguns desses valores, que foram sempre também atitudes, porque ele sempre foi um homem muito coerente de buscar novas ideias e novas ações para a vida dele e como pregação para a vida coletiva. A valorização da imaginação, da intuição, como modos de estar e interpretar o mundo. Nas suas memórias, apareceu o empoderamento da mulata Melitina, da sua infância, do Cafuso Sabino, das aulas de geografia, das histórias que ele ouvia no casarão paterno em São Luís do Maranhão. Então, ele vai dizer em algum momento que a imaginação é um dos fundamentos, uma das bases da vida dele. E ele vai dizer também da alma brasileira, ele vai pensar a imaginação também como um traço característico coletivo da alma brasileira e um traço característico da alma sua dele. Então, ele ama imaginar, sentir pela intuição. Eu acho que no modo atual de nós hoje, um modo pragmático, objetivista, racionalista de estar no mundo, a nossa imaginação está se ofuscando. A gente está muito carente, muito pobre de imaginário. A gente está confinado aos objetos que nos rodeiam e eles não têm maior significação subjetiva. Eles têm uma significação objetivista em si mesmos, como acumulação. E a imaginação, o imaterial, a gente está muito distante disso, o intuitivo. E são valores que eu acho que a gente pede a José que nos ensine de novo, José e muitos outros,
né? A gente está aqui falando agora desse José, mas sem dúvida nada disso é só dele, não poderia ser, né? Outra força de José é o espírito de libertação, como ele dizia. Libertação em relação a tudo que ele considerasse coercitivo, impositivo, acomodatício. Num manuscrito de dezembro de 1930, muito pouco antes, 2 meses antes da morte dele, chamado Confissão, embaixo ele coloca notas para o meu próprio romance. Ele está escrevendo as suas memórias, que, aliás, olha, é um livro sensacional. Esse último livro do Graça Aranha, pós-mortem, o meu próprio romance, acho a melhor realização literária, filosófica de Graça Aranha, é muito lindo. E nesse manuscrito de 1930, ele faz notas para o meu próprio romance, ele escreve: o meu secreto e íntimo prazer é afirmar a minha libertação. E aí ele vai escrevendo, né? Fui feliz quando... E aí está ali a listagem de todos esses momentos de desacomodação, de busca e realização de outras possibilidades na vida dele, que então ele percebe no final da vida como sendo os momentos em que ele realmente se realizou a sua felicidade. De novo, eu acho que o nosso presente de indivíduos sem presença própria, imersos em massas de manobras muito fáceis de domesticar, a própria virulência, os alardes pessoais, eu acho que me parecem tão domesticados, tão repetitivos, tão alheios a escolhas singulares, autênticas das mentes e dos corações desses pretensos individualistas, né? Eu acho que a liberdade, a reflexão original, a ação diversa do que socialmente está estabelecido e aceito, isso tudo está muito faltoso, isso tudo é muito custoso, e a questão justamente é quem é que se habilita a pagar esse preço, né? Então, o custo desse espírito de libertação é alto. Talvez, então, fica mais fácil a gente ir seguindo aí os padrões dados, né? Por mais que, como a gente viu, eles sejam tão depressivos, tão sem sentido, né? Mas a busca por si mesmo, ela é difícil, ela é exigente, né? E Graça, sem dúvida, pagou na sua vida os diversos rompimentos institucionais que ele fez, né? A gente poderia aí enumerar isso ponto a ponto, né? Enfim, a outra força, outra bênção que eu queria também chamar de José aqui é a percepção, a concepção que ele tem da vida como um todo uno. Um todo, desde as primeiras formulações dele em Canaã até as últimas em Viagem Maravilhosa, no meu próprio romance, ele percebe a vida como um todo em que as diversas partes estão harmonicamente integradas, não é um bando de cada coisa, a gente não explica, não sabe de onde vem, largadas por aí, tudo tem uma integração harmônica, e essa integração é feita pelo amor. O amor seria a força geradora e garantidora da unidade, segundo a concepção e as realizações da vida de Graça Aranha. Percorre toda a trajetória dele como ideias, escritos, ação. Essa concepção vem do monismo de Haeckel, essa ideia do todo, tudo é uma mônada, né? É um uno. Está no anarquismo universalista dele, que, né, anarquismo nada a ver com o que a gente chama aí de anarquismo, enfim, mas é o anarquismo universalista de Canaã, do romance Canaã. Está nos escritos da estética da vida, são escritos porque a estética da vida são, na verdade, pequenos escritos. Estética da vida, o tempo todo essa ideia de harmonia, de integração, do amor como a liga dessa integração. Está na sua concepção do espírito moderno, do que é o espírito moderno. Está no amor exuberante da Viagem Maravilhosa, o último romance dele, que celebra
evidentemente, o amor verídico dele, José por Nazaré e Nazaré por José, que ele chamou a mais bela história de amor do Brasil, que é, no final, um amor adúltero, um amor em desacordo total com o padrão institucional vigente na época, né? Inclusive, vai defender abertamente, nos anos 20, o divórcio. Meu Deus, não tinha nem divórcio no Brasil na época. Ele vai defender abertamente o divórcio. Assim, eu trouxe assim, dois trechos, um de Canaã, outro da Viagem Maravilhosa, onde essa concepção tão bela, tão salvadora, assim, no melhor sentido que a palavra pode ter, né, o que nos salva, às vezes, até de nós mesmos, né, dos nossos absurdos. Então, em Canaã. Deixa eu ver que negócio aqui, o óculos não é suficiente, caramba. Então, é o parágrafo penúltimo de Canaã. Nós nos prolongaremos, desdobraremos infinitamente a nossa personalidade. Iremos viver longe, muito longe, na alma dos descendentes. Como estamos aqui, de algum modo, vivendo na alma nossa aqui agora, Graça Aranha. Façamos dela o vaso sagrado dessa, né, na alma dos descendentes, façamos dela o vaso sagrado da nossa ternura, onde depositaremos tudo o que é puro e santo e divino. Aproximemo-nos uns dos outros suavemente. Todo o mal está na força, e só o amor pode conduzir os homens. E aí, um trecho da Viagem Maravilhosa, publicado, sei lá, 30, 40 anos depois, talvez mais, né, 1902, enfim, por aí, uns 30 anos depois. O universo deixa de ser espetáculo, transforma-se em vida, quando a energia do amor o conquista para a viagem maravilhosa que realizamos nos espíritos e nas coisas. E Graça Aranha chegou a ver no Brasil, isso também é um ponto assim, que eu queria bem trazer, um lugar privilegiado para a realização dessa concepção da unidade harmônica, fundada na boa convivência das diferentes partes. Ele vê no Brasil assim, um lugar muito propício para a eclosão desse novo homem integrado com o universo, pela exuberância da nossa natureza, pela miscigenação pacífica das raças, como está propugnado, está colocado e pensado e desejado em Canaã. O Brasil seria Canaã. O Brasil seria essa terra prometida de uma nova humanidade integrada pelo amor. Se a gente, fazendo sempre essa contraposição com o presente, é o presente que nós vivemos, todos nós sabemos. Esse presente vive sob a fragmentação, a superespecialização dos saberes, o individualismo exacerbado, a legitimação individual e coletiva e até mesmo governamental da violência, da discriminação, dos ressentimentos, das divisões de toda a espécie, muito distantes de qualquer perspectiva e valorização efetiva da integração, da concórdia, ao contrário, né? Concórdia do homem consigo mesmo, dos homens uns com os outros, com a natureza, com o cosmos. A gente vive uma desintegração, cada um por si, e até tem quem complete que Deus está contra, né, esse absurdo dessa complementação, mas realmente, né, muito se poderia dizer sobre isso, né, sobre essa ausência do uno, né,
Então, aí, aqui as partes, cada uma se vira para o seu lado. O isolamento, a solidão, as disputas parecem ser o normal. E mesmo no nosso Brasil, né, nosso convívio pacífico das raças, relativamente pacífico, tudo é relativo, né, no humano nada é absoluto. Isso tudo parece também uma coisa meio do passado. Isso é coisa assim, passado, não tem mais a ver, né? A gente tem que se modernizar, e modernizar é realmente esse individualismo do cada um se vira por si, e a gente vê depois que a gente não tem que pagar preço nenhum, só que a gente já está começando a pagar todos os preços a serem pagos por esse egoísmo generalizado. Eu queria finalizar assim com um apelo. José, nos ajude, Graça Aranha, a afirmar nosso desacordo libertário com esse estado de coisas mortuário. Desacordo que, para ser realmente libertário, venha se expressar pela busca dos acordos, das concórdias, das convergências e consensos, das integrações de tudo pelo amálgama do amor universal. Quero agradecer à professora Maria Helena por essa contribuição tão interessante sobre o Graça Aranha. E agora me cabe falar sobre um dos outros homenageados, que é o padre Fernando Costa Dávila, que faz um século do seu nascimento. A vocação religiosa do padre Dávila veio por sua mãe. Ao terminar o curso secundário, entrou para o Colégio Santo Inácio, onde chegou a ser ordenado padre. Em 1945 acontece um fenômeno interessante, com o término das guerras na Europa, e 3 jesuítas são incumbidos de fazerem estudos em Roma. O padre Hélio é incumbido de referir estudos de educação, mas com a morte de um colega, ele se volta para os estudos sociais. E então faz uma tese de perfeiçoamento na Universidade de Louvain, e escreveu uma tese de doutorado que seria os estudos que ele dedicou durante toda a vida. De volta ao Brasil, em 1954, ingressou no corpo docente da Pontifícia Universidade Católica, do magistério de 40 anos, ensinando várias unidades de sociologia, ética e doutrina da Igreja, com um discipulado de 100 estudantes que seguiam com suas aulas. Voltou-se para a questão do ensino pessoal, da qual se sobressaiu. O caráter embrionário desses estudos e a complementação de várias disciplinas levaram a criar um Instituto de Estudos e Direitos Sociais, de que foi o diretor até a sua extinção em 1967. O Instituto do Padre Ávila, como é chamada a Escola do Padre Ávila, formou gerações de cientistas sociais que se destacaram nos meios universitários e acadêmicos. No trabalho da Escola de Estudos Sociais da PUC, surgiu a revista Síntese, durante Moisés Padrão, que durante 40 anos publicou vários números. O Padre Ávila, em consequência, foi convidado pelo policial da companhia para criar o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, IBRADES, instrumentos existentes do Chile, e que se levava a formar quadros para a atividade social da Igreja. Trabalhos indianos, a que se legou com o doutor do Panho, incluindo melhores pessoas perante o regime militar. Em 1965, o Padre Ávila foi incumbido pela Fundação de Material Escolar do Ministério da Educação a realizar um livro-texto sobre educação moral e cívica. Organizou um trabalho de vários curadores e com os maiores elementos. Em viagem de estudos pelos Estados Unidos, em Universidade Americana, lhe foi mostrada a manchete de um jornal brasileiro.
O Crime Brasileiro, certamente a autoria de um leitor desses heróis. Voltou ao Brasil, mostrou que essa obra nada tinha de subversiva e foi distribuída como exemplar, para ser depois reeditada por NT e constituiu até hoje um volume de interesse social. Falamos agora da obra social do Padre Ávila, 15 volumes, numerosos artigos e conferências que podem ser classificados em quatro grupos: sociologia, técnica, problemas brasileiros, história e social do humanismo, com análise da doutrina social da Igreja. No campo da sociologia, a sua principal correspondência é o estudo do livro de Sociologia, publicado em 1968, e que até hoje com várias edições, obra didática de mais alto valor. No campo da sociologia aplicada, dedicou-se aos problemas de imigração, a vários pesquisadores, outros, e com a publicação volume em inglês, de 1954. Há outros livros e contemporâneos do Padre Ávila, mas nesse setor eu quero destacar, sobretudo, a sua contribuição com o neocapitalismo, socialismo e solidariedade, no primeiro capítulo, o Brasil, identificando essas alternativas sociais, mostrando que o fenômeno mais característico do movimento social é o da consciência da massa. Ao final do manifesto solidarista, analisou com isenção e parcialidade as doutrinas do capitalismo e no socialismo, mostrando as deficiências de um e outro para se entender sobre as ideias do solidarismo. No livro Pensamento Brasileiro, cristão antes de Marx, mas Padre Ávila provou que a crítica do totalitarismo como socialismo global já se cumpria antes da publicação do Manifesto Comunista. Todos os pontos do modelo tinham sido dados em claro e inequívoco pelo catolicismo francês. No campo da história, organizou para o Congresso Nacional 4 importantes volumes sobre a contribuição do clero para as nacionais com a colaboração da Casa Regular. Na introdução desse volume, Sacerdócio Política, analisou o clima do clero da formação política do Brasil, assinando o papel relevante que desempenharam, mas abordou a perda dessa influência, afetando. Encerraram as peregrinações da Canossa. Ele dirigiu várias outras obras, até o volume o valor, mas o volume mais importante é o livro de um padre, Testemunha de uma Vida. O livro é mais do que uma autobiografia, pois contém evocações do passado, recolhidas de livros, que no sabor de Marco Lucchesi é o sabor cognitiviano. É preciso citar que a presença do Padre Ávila é a quinta prelado que entra para a Academia de Letras, antes não vieram com a voz em 1918, Dom Aquino Correia em 1923, Dom Lucas Lero mais recentemente, mas é o Padre Ávila que vai suceder nessa casa a figura também exemplar de João Marcos Barbosa, que recebeu durante 17 anos nesta casa e contribuiu com uma presença constante em suas presenças. Nas palavras do Padre Ávila, jamais me passou pela ideia a pretensão de entrar na Academia Brasileira de Letras. Com a morte de Dom Marcos Barbosa, José Montelo teve a lembrança do nome Padre Ávila e coube ao acadêmico Narciso Padilha, no fim de semana, convencê-lo a sua primeira abordagem. Ele passou aqui, como vários outros acadêmicos que entram para a academia com idades provérbitas, já idosos, um pouco afastados das outras atividades e que encontram na academia um momento de contato com suas pessoas e com seus amigos. Estes exemplos trazem da casa duas outras figuras, a do Celso Furtado e de Evandro de Mello. Para concluir, transcrevo as palavras com o Padre Ávila, no discurso de posse, com as palavras que são expressão da sua vida. Ele sempre dizia: eu respeito a opinião de todos, mas quero acentuar na minha expressão. Tomo a liberdade de sintetizar a mensagem que constituiu o sentido de toda a minha vida, a certeza de que um destino
de que uma plenitude instantânea na vida além da morte, destino que espera o que aceitaram os ideais da solidariedade. Nós nos realizamos na medida que empenhamos nossos esforços para que um outro se realize em sua indável identidade. Este é o sentido da vida e da imortalidade. Neste pequeno planeta, arrastado em um turbilhão de galáxias solitárias, nos perdemos, nos salvamos solidários. Obrigado. Bem, então eu faço uma breve exposição, porque Domício falou muito bem da última vez, assim no âmbito do terceiro conferencista, achei isso extremamente razoável, então é o serviço de brevidade, né? Agradecer as belas falas que me antecederam, da professora Maria Helena, do acadêmico Alberto Venâncio, que de algum modo interpenetram uma parte de país, ou pelo menos algumas filiações ideológicas, no sentido profundo do termo, que nos agregam, à medida, inclusive, que nos desagregam de um princípio relativo ao pensamento brasileiro e o fato de se pensar também o Brasil. Olavo Bilac também não ficou longe desse fato, e ele, enfim, nasce marcado pela Guerra do Paraguai, 1865, e morrerá com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E, ao mesmo tempo em que eu, menino, gostava muito de Olavo Bilac, num certo sentido, provei por ele um certo desamor quando, buscando não servir o exército, encontrava por toda a parte as loas de que era preciso servir o exército. As minhas relações, francamente, se esfriaram naquele momento, mas depois a vida foi dando ganhos muito importantes. O caso de Olavo Bilac é sempre uma perspectiva altamente complexa em termos da recepção. Dois grandes nomes que se adequam, inclusive, no primeiro, que foram Ivan Junqueira e também Ivan Teixeira, né, nesse rimário perfeito, indicavam novos rumos, cada qual a seu modo, dentro do seu específico espaço crítico e poético, daquilo que se deveria retomar numa perspectiva nova de Olavo Bilac. E por isso que há uma interpretação, especialmente no caso da professora Maria Helena, em relação, de fato, ao lugar de Bilac no modernismo. Nós sabemos como e quanto, muitas vezes, estou restringindo, os manifestos têm por conteúdo principal aniquilar o antes e dizer que se faz tabula rasa e que de aqui para frente o mundo é outro, está mudado. Também os manifestos políticos, né, tem essa espécie de messianismo, dessa grande modificação total e absoluta. Isso um pouco nós compreendemos muito bem quando o modernismo precisou, de fato, quebrar um pouco essa perspectiva de Bilac, porque era uma perspectiva muito dramática, num certo sentido, porque, como sabemos todos, num sistema literário é preciso, às vezes, romper um jogo de cartas ou uma sintaxe já estabelecida e corresponder a uma construção nova. E todos eles estavam, de um certo modo, marcados por Bilac. O texto de Ivan Junqueira é um texto belíssimo chamado Bilac, the Verse Maker, dizendo como Bilac era um fazedor de versos. E, portanto, era preciso, de algum modo, compreender o papel de Bilac como um traço de união entre uma perspectiva cultural brasileira extremamente intensa, ligada também a uma lírica camoniana, trovadoresca, e, ao mesmo tempo, ligada ao futuro. Tanto assim que, de algum modo, Ivan Junqueira, nesse texto fundamental, nosso querido e saudoso Ivan, nos fazia compreender como e quanto os versos de Bilac eram uma espécie de lançamento, ou ponto de lançamento, a partir de cujo lançamento outros poetas também interagiam. Já ficou clássico e batidíssimo aquela mesma ideia de Nel mezzo del camin, que é um famoso poema de Bilac, que, de algum modo, chega justamente a Drummond, naquelas perspectivas do quiasmo, as repetições, as dilatações, as retomadas, e não apenas. Eu me lembrava hoje mesmo, o próprio querido Ferreira Goulart, não é? Tem Dentro da Noite, que é um poema de Bilac, no entanto, veloz. E, ao mesmo tempo, uma espécie de certo mea-culpa, ou pelo menos uma retomada de tudo aquilo que era preciso fazer para renovar a poesia brasileira e colocando, sobretudo, de modo particular, o Bilac, pela sua omnipresença, de algum modo até hoje, sempre evocada, convocada ou invocada de modos distintos. O próprio Mário de Andrade, por exemplo, nos Mestres do Passado, faz elogios muito interessantes, muito oportunos à própria construção da poesia de Bilac. O próprio Manuel Bandeira faz questão de recolocar em itinerário de Passárgada que ele, Bandeira, conhecia os poemas da Via Láctea de cor.
mas era preciso construir esse tipo de perspectiva. O problema, e Ivan Teixeira fez uma grande contribuição em relação a isso, era que a crítica, que não devia acreditar tanto nisso, acabou, de algum modo, como que publicizando e absorvendo um movimento de um pensamento não necessariamente crítico, ou pelo menos de uma crítica suficientemente ecumênica para encontrar um afastamento dessa condenação, quase que uma espécie de maldição de Bilac. E quanto mais se tentava matar esse fantasma, mais reavivado ele aparecia, porque como se diz, retomado, transcriado, ele um pouco está por toda parte. De algum modo também, e por outro lado, essa ideia de Bilac ficou uma ideia muitas vezes extremamente plástica e muitas vezes injusta, não é? Porque Bilac faz parte. Justamente fica uma parte de um Bilac boêmio e um Bilac extremamente cívico. O Bilac que entrava num arranhão de um duelo, porque foi um arranhão com Pardal Mallet, mas ao mesmo tempo escrevia o hino à bandeira. Um Bilac que não deixava Colombo, mas tem um outro Bilac, o Bilac que substitui Machado de Assis na Gazeta de Notícias, em 1897, o que era, de fato, um acontecimento no momento em que a imprensa e a presença de Machado era tão significativa, juntamente com a própria fundação da Academia Brasileira de Letras, de cuja constelação também fez parte Olavo Bilac. Podemos imaginar como e quanto esse Bilac cronista foi importante, sobretudo na defesa de uma modernização na era Pereira Passos, que pode ser discutida sob diversas óticas, mas, de qualquer modo, apontava para uma perspectiva de país que se construía a partir da famosa e importante capital federal. Há um Bilac que, ao mesmo tempo, faz versos chistosos, muito interessantes, que o levaram, inclusive, à prisão na Fortaleza da Laje. Depois ele vai para o interior do Brasil, vai para Ouro Preto, onde conhece justamente Afonso Arinos, que lhe dá uma dimensão profundíssima de uma realidade brasileira de que ele, Bilac, jamais se separou, talvez superlativando-a. Por exemplo, quando Bilac tomou posse na Academia das Ciências de Lisboa, tem um discurso muito interessante em que ele, Bilac, afirma de fato de que afirma que ele é suficientemente tradicionalista e suficientemente renovador, desde que essa renovação e o tradicionalismo não se chocassem de um lado. Ao mesmo tempo, também, um pouco menos conhecido que as crônicas, foi um grande cronista, um excelente cronista, cuja evolução de cidade se acompanha toda nas suas obras escritas com muita verve, com muita inteligência. É um Bilac de uma cultura absolutamente extraordinária, poucas vezes está também convocada uma cultura literária, uma cultura poética de intensa atividade e reflexão poética. Essa também é uma das grandes contribuições que as críticas mais recentes, as teses, vêm fazendo, a contribuição de um Bilac como não apenas o senhor da retórica, mas, ao mesmo tempo, uma poética profunda que se organiza em construções de N aspectos. De fato, ter se transformado em príncipe dos poetas é uma regra muito interessante, que é mais uma regra de época, mas que nos diz quem votou em quem e quantos votos tiveram aqueles que não lograram esse principado, e nos serve para fazer uma grande reflexão sobre inúmeras perspectivas. Mas está aí. Há muitos aspectos do Bilac. Eu hoje talvez quisesse, mas não vai haver tempo, desisto das projeções, mas há um Bilac muito interessante, que é um Bilac tradutor. E aqui, nem sequer... Bilac tem 3 belas traduções, que não serão projetadas, porque é um favor que se faz economizar o tempo aqui, nesse momento. Mas, por exemplo, As Aventuras de Wilhelm Busch, né, de Juca e Chico. Quer dizer, há um Bilac que abre o caminho para Ana Maria Machado e para Monteiro Lobato e toda a literatura infantil do seu tempo, na sua perspectiva. Porque o que não se pode perder, talvez, de vista é que Bilac estava construindo, ao mesmo tempo, um paideuma necessário, a partir da ótima e grande poesia dele, Bilac, mas um paideuma que era, de fato, ligado a que a professora Maria Helena estava lembrando, de construir um país, refletir, cada qual ao seu modo, na medida das suas próprias responsabilidades. Dou um pequeno exemplo. Hoje, quando se prospecta realizar, espero que não se realize jamais, e tem sido um leitmotiv muito intenso, diminuição da maioridade penal, eu não entro no assunto porque já sabem qual é a minha perspectiva. Mas leiam o que escreveu Bilac há muito tempo atrás sobre os menores, numa das crônicas belíssimas. Pronto. Às vezes eu não espero que as pessoas cheguem até o século XXI. Se chegassem algumas até o século XVIII, eu me daria muito satisfeito. Não um dentista e um médico, mas, enfim,
obviamente, entender por quê. Mas o Bilac é um tradutor fantástico. Traduziu todo essa belíssima a História de Dois Meninos em Sete Travessuras, do Wilhelm Busch. Ao mesmo tempo, traduziu um belíssimo poema, Gilles nas Vieteritzat Biednych, que é o grande poema de Pushkin, chamado O Cavaleiro Pobre. Traduziu do francês, mas é um primor. Vou só ler a tradução dele. E a parte lindíssima de Romeu e Julieta, Will thou be gone, it's not... Enfim, it was a nightingale, not the lark. Mas precisam ver a magnificência dessa tradução. Elie Bilac, que também tem sido recuperado por algumas linhagens críticas, como o poeta erótico par excellence, já visto isso no próprio Mário de Andrade, que se chamava de uma cinepornografia no sentido alto do termo, não é? Quer dizer, de uma visualidade, de uma relação com as academias de belas artes, em que as descrições são profundissimamente intensas e claras, nítidas, não a Teófilo Dias, bem entendido, não a fases mais intensas e, digamos assim, que pudessem ofender o bom honor de Machado de Assis, que se reconhecia muito nessa perspectiva erótica de Bilac, que, quando não dizia mais do que quando estivesse dizendo. É a erótica do texto, lembrada por Roland Barthes, que nós encontramos muito bem na nudez extraordinária de Frinéia, ou então nos Seios Lúbricos de Popeia, que é o primeiro poema publicado, a Sesta de Nero, Os Seios Lúbricos de Popeia. Essa intensidade tão fascinante nas tônicas precisas e perfeitas em que as coisas se realizam. Mas esse Bilac tradutor, que é realmente extraordinário. Vejam, por exemplo, eu ia colocar em inglês, mas no meu caso já estou terminando. Julieta, não, peraí, quando a gente improvisa, corre-se esse risco. Vejamos esse Cavaleiro Pobre de Pushkin, que é um pouco como fazia Manuel Bandeira. Grandes tradutores, imenso tradutor, Bandeira traduziu tão pouco, mas eu sempre lembro aquele verso de Hölderlin, que o verso alemão é bonito, mas Bandeira o traduziu do francês, e ficou lindíssimo, não é? Ele diz assim, Metade da Vida, de Hölderlin, diz assim, a fria nortada rangem os cataventos. Magnífico, a fria nortada, né? Em alemão era apenas, e ao vento tatalam as bandeiras, como traduziu, por exemplo, José Paulo Paes, Im Winde klirren die Fahnen. Não, ele colocou girouette, que ele foi buscar lá do francês, a fria nortada, que magnífica a fria nortada, e aí as bandeiras, os cataventos rangem, quer dizer, é verdade que é uma recriação muito intensa. A própria tradução de Olavo Bilac, ela sempre costuma ser muito parecida com um Tarde, como se costumava dizer que o segundo livro, entre o primeiro, Poesias, que foi crescendo, um livro de expansão, e que depois um silêncio de livro, que sairia apenas póstumo, em 1918, que é Tarde, onde Manuel Bandeira, por um lado, e também Mário, reclamavam um certo andante muito pesado, mas de onde se tiraram verdadeiras obras-primas, que todas sabemos de cor, Última Flor do Lácio, Cutebelas, Um Tempo Esplendor de Sepultura, Ouro Nativa, enfim, as velhas casas do Ocaso, as velhas casas Cobre, enfim, ficaram... Mas Olavo Bilac tende a esses 12 versos em que muitas vezes acaba realmente dando um rallentare, não é? Sobretudo às vezes quando a coisa é mais breve. Mas como Bandeira, eles gozam, eles desfrutam de uma belíssima e genial irresponsabilidade, no sentido mais livre do termo, não é? Tipicamente do funcionário público que não desejavam ser nenhum nem outro. Mas vejam como é bonito, né? Quer dizer, em russo são 8 versos, né? Há uma longa tradição, sobretudo pushkiniana, dos 8 versos na língua russa, que, enfim, aí seria um caderno infinito de coisas, mas, de qualquer modo, ele usa 12. Às vezes se diz que é por um baricentro linguístico, né? Se é do inglês, precisa... Mas não é exatamente assim. Bilac precisou usar 12, mas é a melhor tradução de Pushkin que temos no Brasil, indireta, tirada do francês, mas vamos lá. Vejam como é bonito. Ninguém soube quem era o cavaleiro pobre, que viveu solitário e morreu sem falar. Era simples e sóbrio, era valente e nobre e pálido como o luar. Antes de se entregar às fadigas da guerra, dizem que um dia viu qualquer coisa do céu e achou tudo vazio e pareceu-lhe a terra um vasto e inútil mausoléu. Desde então, uma atroz devoradora chama calcinou-lhe o desejo e reduziu a pó. E nunca mais o pobre olhou uma só dama, nenhuma só.
É o assim, né? É o assim de Bilac. Voltemos. Conservou desde então a viseira abaixada, e fiel à visão e ao seu amor fiel, trazia uma inscrição de 3 letras gravada, a fogo e sangue no broquel. Foi aos prélios da fé na Palestina, quando no ardor de seu guerreiro e piedoso mistério, cada filho da cruz se batia, invocando o nome caro de mulher. Ela, rouco, brandindo o pique, ao ar clamava Lumen Celli Regina, e ao clamor dessa voz, nas hostes dos incréus, com uma tromba entrava irresistível e feroz. 1000 vezes sem morrer viu a morte de perto, e negou-lhe o destino a outra vida melhor. Foi viver no deserto, e era imenso deserto, mas o seu sonho era maior. E um dia, a se estorcer, aos saltos, desgrenhado, louco, velho, feroz, naquela solidão morreu, mudo, rilhando os dentes, devorado pelo próprio coração. Não vou fazer análise, é impossível aqui, mas gostariam que ouvissem como funciona em russo, porque a mudança é absolutamente total. Desaparece a cidade de Geneva, onde ele teria sido tocado por uma perspectiva mais ampla, e é enorme, o russo é muito grande, e Bilac reduziu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes contra 15. Mas ele pode tudo, e ficou magnífico, e ficou maravilhoso. Essa figura de Olavo Bilac foi tão importante na vida brasileira e tão complexa, e até hoje esse movimento dialético não terminou nem pode terminar. Tocou nas áreas de Béchar, o dicionário analógico, por exemplo, tocou em conferências literárias de alto valor, para as quais foi convocado tantíssimas vezes pelo brilho da sua própria palavra e, sobretudo, pelo entusiasmo. Isso que a professora estava falando, uma espécie de vitalismo, que era uma espécie de boa epidemia nietzschiana, cada qual, de certo modo, reverberando uma intensa adesão pelas coisas. Morreu muito cedo, né? E, ao mesmo tempo, já se declarava quase como um velho, numa retórica específica que dá uma iluminação distinta ao último livro dele, Bilac. Na Academia Brasileira de Letras, a perspectiva e a proposta era de interromper a cadeira 15, em homenagem à grandiosidade que jamais poderia ser ultrapassada por ele. Justamente um dos últimos luminares de uma, como dizia anteriormente, de uma constelação, dos fundadores da casa, e, sobretudo, numa orfandade que cresceu e se expandiu com a ausência de Machado, por razões intensamente fortes para casa, para o país, e também por uma perda quase que uma das últimas. Não foi o último sabemos que aconteceu nos anos 60, mas foi um dos últimos que conseguiram, de algum modo, compreender o Brasil e serem, de alguma forma, também pelo Brasil amados, o que é muito difícil. Uma coincidência que nem sempre é dada a acontecer, como se dá, de alguma forma, com Guimarães Rosa, com Machado de Assis. Não sabemos a que ponto essa capilaridade sociológica, estudada em múltiplos aspectos, ela é importante e rejuvenesce um patrimônio que é extremamente rico, desde que saibamos realinhar as nossas lentes e compreendê-lo. Portanto, essas eram as minhas palavras. Eu gostaria, ao mesmo tempo, de finalizar agradecendo a presença de todos, a boa vontade de todos, a participação, as sinergias colocadas justamente aqui nessa mesa, de modo especial a acadêmica Ana Maria Machado e todos os coordenadores, aqui cito apenas os que estão presentes, Antônio Carlos Siquim, Zé Murilo de Carvalho, o acadêmico Evanildo Bechara e, obviamente, o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Agradeço a presença da professora também. Foi um percurso importante. A Academia Brasileira de Letras realiza aquilo que é próprio da sua vocação e, numa forma aberta ao público, extremamente multidisciplinar, com uma perspectiva de laços e de conjunturas muito interessantes nesses ciclos das quintas, assim como também o Brasil Brasis, numa outra perspectiva. A academia trabalha muito, tem implantado uma série de projetos e gostaríamos de contar com a presença de todos para o ano que vem, os que estão presentes, os que nos ouvem mais presentes, talvez, num certo sentido, nessa estranha realidade mista que nós vivemos entre o virtual e o real. Muito obrigado a todos, boa noite.